A ideia de que tudo o que vivemos é uma farsa é uma das teorias mais intrigantes e perturbadoras que já foram levantadas. Essa teoria sugere que a realidade que experimentamos todos os dias é apenas uma ilusão, um simulacro criado por alguma força ou entidade desconhecida. Essa teoria pode ser interpretada de diferentes maneiras, mas uma das mais populares é a de que estamos todos vivendo em uma simulação computacional criada por uma civilização mais avançada. De acordo com essa teoria, tudo o que experimentamos, desde as nossas emoções até as nossas memórias, é programado e controlado por essa civilização. Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas tem atraído a atenção de muitos filósofos, cientistas e pensadores. Alguns argumentam que, se a realidade que experimentamos é realmente uma farsa, isso não importa, já que ela ainda é real para nós. Outros argumentam que essa teoria pode explicar muitos dos mistérios da física quântica e da natureza da consciência. No entanto, a ideia de que estamos vivendo em uma farsa pode ser extremamente perturbadora. Se tudo o que experimentamos é uma ilusão, o que acontece com a nossa identidade, nossas escolhas e nossa liberdade? Se somos apenas personagens em um jogo, o que é real e o que não é? Essas são questões profundas que a teoria da farsa da realidade nos obriga a confrontar. No final, não há uma resposta definitiva para essa questão. A teoria da farsa da realidade é intrigante e provocadora, mas continua sendo uma hipótese sem comprovação científica. No entanto, essa teoria nos faz questionar a natureza da realidade e a forma como percebemos o mundo ao nosso redor, o que pode levar a novas e emocionantes descobertas sobre nós mesmos e o universo que habitamos. Vivemos em uma Matrix? A hipótese da simulação propõe que a realidade é uma simulação, e aqueles que nela vivem não são conscientes disso. O conceito é reminiscente do gênio maligno de René Descartes, mas postula uma realidade simulada mais futurística. A mesma tecnologia fictícia está parcial ou totalmente presente nos filmes de ficção científica. Há um longo histórico filosófico e científico a respeito da tese de que a realidade é uma ilusão. Essa hipótese cética sustenta o dualismo mente-corpo de Descartes e é relacionada ao fenomenalismo, uma posição brevemente adotada por Bertrand Russell. De forma geral, se tornou um tema importante na ficção científica e recentemente, sério assunto de estudo na futurologia, em particular, para o transhumanismo, no trabalho de Nick Bostrom. A hipótese da simulação é assunto de sério debate acadêmico no campo do transhumanismo. Na sua forma atual, o argumento da simulação surgiu em 2003 com a publicação de um periódico por Nick Bostrom. Nick sustenta que o argumento vai além do ceticismo, alegando que nós temos razões empíricas interessantes para acreditar que uma certa afirmação disjuntiva sobre o mundo é verdadeira, uma das preposições disjuntivas sendo a de que estamos quase certamente vivendo em uma simulação. Tomando essa posição, poderia-se encarar a hipótese da simulação como um mundo possível. Nick e outros escritores postulam que existem razões empíricas para sustentar a validade da hipótese. Na teologia, é relacionada à hipótese de Onfalos. O trilema de Nick é formulado em lógica temporal, da seguinte forma: uma civilização pós-humana tecnologicamente madura teria enorme poder de computação. Baseado nesse fato empírico, o argumento da simulação mostra que ao menos uma das seguintes proposições é verdadeira. 1. A fração de civilizações de nível humano que alcançam um estágio pós-humano é bem próxima de zero. 2. A fração de civilizações pós-humanas que estão interessadas em executar simulações ancestrais é bem próxima de zero. 3. A fração de todas as pessoas com nosso tipo de experiências que estão vivendo em uma simulação é bem próxima de 1. Se 1 é verdadeira, então iremos quase certamente ser extintos antes de alcançar a pós-humanidade. Se 2 é verdadeira, então deve haver uma forte convergência pelos cursos de civilizações avançadas, de forma que virtualmente nenhuma contém indivíduos relativamente ricos que desejam executar simulações ancestrais e têm a liberdade de o fazer. Se 3 é verdadeira, então nós quase certamente vivemos em uma simulação.
Na escura floresta de nossa atual ignorância, parece razoável dividir a crença igualmente entre 1, 2 e 3. A não ser que estejamos vivendo agora em uma simulação, nossos descendentes quase certamente nunca executarão simulações ancestrais. David J. Chalmers concorda, em The Matrix as Metaphysics, a Matrix como metafísica, que essa não é uma hipótese cética, mas sim uma hipótese metafísica. David continua identificando três hipóteses separadas que, quando combinadas, dão surgimento ao que ele chama de Matrix Hypothesis, hipótese da Matrix, a ideia de que a realidade é uma simulação de computador. A hipótese da criação, o espaço-tempo físico e seu conteúdo foram criados por seres fora do espaço-tempo físico. A hipótese computacional, processos microfísicos no espaço-tempo são constituídos por processos computacionais subjacentes. A hipótese da mente-corpo, a mente é constituída por processos de fora do espaço-tempo físico e recebe e envia seus sinais de entrada de percepção e sinais de saída para processos no espaço-tempo físico. O termo simulismo parece ter sido cunhado por Ivo Jans em setembro de 2006. Seus websites solicitam contribuições, dissertações, comentários e discussões. Se estivermos em rota de colisão com um asteroide, a NASA nos avisaria? Um asteroide em rota de colisão com o planeta Terra é detectado e a NASA, em conjunto com outros órgãos científicos, precisa evitar a destruição iminente. Esse é o mote de uma simulação da Agência Espacial Norte-Americana. Durante o exercício de 5 dias, cientistas precisam planejar cada passo da situação de emergência a fim de evitar o impacto. A simulação começa com a descoberta do astro. À medida que o estudo avança, novos detalhes são revelados. São planejadas ações de reconhecimento, ideias para mitigar os efeitos da colisão e até missões de deflexão, que tentam mudar a trajetória do corpo celeste. A descoberta de um impacto iminente de um asteroide poderia causar um caos sem precedentes na humanidade. A notícia de que um objeto cósmico está se dirigindo em direção à Terra com potencial para causar uma catástrofe global pode levar a uma corrida frenética para preparar-se e salvar o maior número possível de vidas. A primeira reação de muitas pessoas pode ser a negação ou a incredulidade. Mas, assim que a notícia for confirmada por fontes confiáveis, a ansiedade e o medo começarão a se espalhar. As pessoas se perguntarão se suas vidas serão afetadas pelo impacto e o que podem fazer para proteger suas famílias e entes queridos. Os governos terão que agir rapidamente para coordenar esforços e mobilizar recursos para enfrentar a ameaça. As agências espaciais terão que trabalhar em conjunto para monitorar e avaliar o objeto cósmico e determinar a melhor maneira de evitar o impacto ou minimizar seus efeitos. A evacuação de áreas em risco pode se tornar necessária, o que pode levar a um caos logístico e social. As pessoas podem entrar em pânico e tomar decisões irracionais, como saquear e vandalizar propriedades, ou tentar fugir em massa, sobrecarregando rotas de evacuação e levando a acidentes e congestionamentos. O impacto do asteroide poderia causar uma devastação em massa, com consequências globais que podem levar anos, ou até mesmo décadas, para serem superadas. O clima pode ser afetado, com consequências desastrosas para as plantações e a agricultura. O fornecimento de alimentos e água potável pode ser afetado, levando a uma escassez generalizada. A economia global pode entrar em colapso e as relações internacionais podem ser abaladas. No entanto, apesar de todos esses cenários sombrios, a descoberta de um impacto iminente de um asteroide pode levar a uma mobilização global sem precedentes para proteger a humanidade. Poderia unir as pessoas em um objetivo comum, estimular a inovação e a criatividade, e levar a avanços tecnológicos que poderiam ajudar a enfrentar desafios futuros. Em última análise, a descoberta de um impacto iminente de um asteroide poderia ser um teste da resiliência e da capacidade da humanidade de enfrentar desafios inesperados e superar a adversidade. Ou, a grande pergunta: seríamos avisados? Imagine a histeria mundial,
Por mais que existisse uma porcentagem significativa de salvação, a desordem mundial seria insana. Cada pessoa teria sua forma de aproveitar os seus últimos momentos, crimes, suicídios, abandono de suas atividades, um caos, para no final o asteroide com sorte ser desviado. Como ficariam nossas vidas pós-acontecimentos? Então pouco provável que saberíamos com antecedência, o mais provável que apenas veríamos na TV como agora. Asteroide passou raspando pela Terra na data de ontem. E faríamos a mesma pergunta de sempre. Como a NASA não viu tal asteroide? Talvez tenha visto. Você só não seria avisado. Extraterrestres já nos contactaram? Não estamos sozinhos no universo. Isso pelo menos é o que garante um ex-general do governo de Israel. Em entrevista recente ao Yediot Aharonot, um veículo conhecido no país, Ain Eshed afirmou não apenas que alienígenas existem, mas que uma federação galáctica já foi formada e que a humanidade ainda não está pronta para o contato com seres extraterrestres. Eshed trabalhou durante mais de 30 anos como chefe de segurança do Programa Espacial de Israel. Agora na reserva, ele afirma que a existência de uma organização galáctica já é conhecida pelos governos de Israel e Estados Unidos há anos. Segundo ele, humanos e alienígenas já trabalham juntos. Há um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Eles assinaram um contrato conosco para fazer experimentos aqui. Eles também estão pesquisando e tentando entender toda a estrutura do universo, e eles nos querem como ajudantes, revelou Eshed. Este foi um vídeo curto e de teor fictício, porém que nos faz pensar. Já tivemos outras teorias, como por exemplo, sobre o universo ser um átomo de um ser vivo maior ou a de que viajantes do tempo seriam a possível causa dos discos voadores, mas isso fica para outra história. No próximo episódio, vamos desta vez estudar o famoso acidente da Apollo 13, o que de fato ocorreu no dia do acidente, e quais suas consequências. Espero você para nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.